Bom, o que é o conceito de mudança de base, né? O que tem por trás do conceito de mudança de base? Bom, então, o que eu tenho falado de base para vocês até agora? O que é uma base, né, de um espaço vetorial? Uma base de um espaço vetorial é aquele conjunto de vetores, tá? O mínimo conjunto de vetores pelo qual você consegue expressar qualquer outro vetor como combinação linear desses vetores da base, tá? Então, a base ela tem duas propriedades basicamente, como eu já discuti com vocês. A base, ela gera o espaço vetorial todo e a base é um conjunto linearmente independente, tá? Ela gerar o espaço todo e ser um conjunto linearmente independente garante que ela é o menor conjunto que você pode ter para um menor, né? Não é o menor porque tem infinitas possibilidades de base, mas é um menor conjunto de modo que você consiga escrever qualquer vetor como combinação linear de vetores da base. Bom, a gente basicamente aqui no curso a gente trabalha com espaços, que espaços vetoriais que a gente trabalhou aqui para encontrar base. Foram basicamente três espaços vetoriais. Foram o Rn, tá? Esse era o primeiro espaço que eu tinha. O que é o Rn? São os vetores, né? Os vetores que você já está acostumado a trabalhar, né? O R2, R3, R4, R5 e assim sucessivamente, né? São os vetores dados desta forma aqui, né? Este aqui são o Rn, que a gente escreve assim, ó, x1, x2 até xn. É um vetor com n entradas. Um outro vetor que a gente também trabalhou no nosso como espaço vetorial foi o espaço vetorial dos polinômios, tá? Então era este aqui. Dos polinômios era assim, né? Um polinômio uma forma A0, é um polinômio de grau n, né? É um A0 mais A1x mais a nxn, né? Então isso aqui é um polinômio, um vetor que pertence ao espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, tá? Então isso aqui pertence a Rn. E um outro espaço que a gente trabalhou foi das matrizes M por N, tá? Então era das matrizes M por N, que são vetores desse jeito aqui, né? Um vetor do espaço N por M é um vetor assim, né? Ele tem M colunas, né? Então ele pertence a N por M. Ele tem M colunas e M linhas, né? Então um vetor pertencente a esse espaço aí, ele tem essa cara. Basicamente foram os três espaços que a gente trabalhou. Para o Rn, a gente tem uma base que a gente chama de base canônica. O que é a base canônica? Aquela mais simples que a gente tem. Então, para Rn, qual que é a base canônica de Rn? A base canônica de Rn ela é formada por vetores assim, né? A base é formada... a gente sabe que os vetores, o número de vetores que eu vou ter na base vai ser igual à dimensão do espaço vetorial. Isso a gente já também viu na aula passada. E qual a dimensão espacial do Rn? É n. Então aqui eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter n vetores para eu representar o meu elemento da base. Então é n a minha dimensão e eu vou ter n vetores. Ó, a base canônica minha é essa aqui, ó, 1, 0, 0, o próximo 0, 1, 0, tudo 0, e vai ter n vetores, o 1 vai andando, né? O 1 está aqui na primeira posição, o próximo vetor, o 1 está na segunda posição, o outro ele vai estar na terceira, até ele chegar na última posição, que vai ser assim, né? Esse vai ser o último vetor que eu vou ter na minha base. Eu tenho n elementos na minha base, essa é a base canônica. Em Pn eu também tenho uma base canônica. Como é que é a base canônica de Pn? A base canônica de Pn ela é formada por vetores assim, ó, 1x, x² até xn. Lembrando, a dimensão de Pn é n mais 1, porque o grau começa em 0.
E para as matrizes N por M, qual a base canônica? A base canônica são assim, né? São matrizes, né? Então você pega uma matriz N por M, e aí a base canônica vai ser formada por matrizes assim, né? Então essa é a primeira matriz, a outra eu vou andando com 1, né? A única diferença é que eu vou andando com 1, né? Então vou ter quantas matrizes aqui? A dimensão do espaço das matrizes N por M é N vezes M, tá? N vezes M. Bom, essas são as bases canônicas em cada espaço. Mas muitas vezes a gente não quer representar o nosso vetor na base canônica. Às vezes a gente quer representar o nosso vetor numa base diferente da canônica, tá? Porque a gente sabe que em cada espaço vetorial a gente tem uma infinidade de bases, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai querer representar o nosso vetor em outra base, tá? Então, por exemplo, olha, imagine que eu queira fazer esse seguinte exemplo aí, que está indicado aí para eu poder representar. Deixa eu limpar aqui primeiro o meu... Na próxima aula eu vou aproveitar, vou fazer em outro... O arquivo está muito grande, só que eu me esqueço e vou escrevendo no arquivo. Depois que eu produzo o material é que eu me lembro que o arquivo está muito grande, então ele começa a travar. O arquivo acaba... Olha lá, está travando bastante o arquivo hoje, porque está com 144 páginas. Bom, então, o exemplo que eu quero aí é o seguinte, olha. Eu quero representar o vetor 1, 2, 3, que está dado na base canônica e uma outra base, tá? Qual a base que eu vou representá-lo? Eu vou representá-lo na base 1, 2, menos 1, 4, tá? Então, vamos lá, vamos fazer primeiro como é que é a representação, como é que eu escrevo esse vetor 1, 3 na base canônica. Ó, na base canônica, o vetor 1, 3 já corresponde ao próprio vetor de coordenadas. Então, qual a vantagem da base canônica? Na base canônica, o vetor que você representa e o vetor de coordenadas é o mesmo objeto, tá? Então, por exemplo, se eu for pegar o vetor 1, 3 na base canônica, como é que você vai escrever ele? Você vai escrever ele como 1, 0, mais o quê? 3, 0, 1, tá? Então, qual é o vetor de coordenadas na base canônica? Lembra quais são os vetores de coordenadas na base canônica? Corresponde a esse elemento e esse elemento aqui, na ordem exata que está. Então, o vetor 1, 3. Então, a representação do vetor 1, 3 na base canônica, na canônica, continua sendo 1, 3. É a mesma coisa, tá? Mas eu não quero na base canônica, eu quero representar o vetor 1, 3 e uma outra base. Qual base? Eu quero representá-lo na base 1, 2 menos 1, 4. Como é que eu faço isso? Eu escrevo 1, 3 assim, como 1A vezes 1, 2 mais 1B vezes menos 1, 4. E eu tenho que encontrar quem é A e B. A e B serão as coordenadas do vetor 1, 3 na base 1, 2 menos 1, 4. Tá bem? Vamos dar um nome para essa base? Vamos chamar a base aí de B igual a 1, 2 menos 1, 4. Ó, eu chamei a base de B, tá? Deu um nominho para ela aí, sem problema nenhum. Bom, então vamos fazer a conta aí, né? Então, como é que a gente faz? A gente vai cair para representar um sisteminha linear aí, né? Então, o A vai multiplicar esse vetor, então vai ficar A, 2A, mais o B vai multiplicar esse vetor, então vai ficar menos B e 4B, tá? Então, vai ficar assim a nossa multiplicação dos vetores aí. Agora a gente pode somar, né? Pode somar esse vetor com esse aqui. Então vai ficar A menos B, 2A
mais 4b, isso vai ter que ser igual a 1 e 3. Bom, quando dois vetores são iguais? Eles são iguais quando eles são iguais coordenada a coordenada, né? Então, você tem a igualdade entre dois vetores, a gente vai ganhar um sistema linear. Então, vai ficar a menos b igual a 1 e 2a mais 4b igual a 3. Só um detalhe, olha, quando um conjunto de vetores forma uma base, quando você vai resolver uma equação desse tipo aqui para encontrar os coeficientes ou as coordenadas do vetor 1, 3 nesta base aqui, o sistema de equações que você ganha, que é este sistema aqui, terá exatamente o número de equações com relação ao número de vetores da base. Então, neste conjunto aqui eu tenho dois vetores, então eu vou ganhar duas equações para resolver. E uma coisa importante aí é o sistema de equações resultante desta conta que você coloca aqui para encontrar os coeficientes ou as coordenadas do vetor numa determinada base, ele sempre tem solução e a solução é única, tá? Isso porque é propriedade dos vetores serem vetores da base, porque os vetores da base formam um conjunto linearmente independente. Então, a matriz que é formada pelos vetores da base, ela vai ser uma matriz com determinante diferente de zero. Então, a gente sabe muito bem que quando a gente tem um sistema de equações no qual o determinante é diferente de zero, o sistema tem solução e é única. Tá? Bom, então a gente consegue resolver esse sistema de equações aqui. Como é que a gente resolve esse sistema de equações? Num caso 2 por 2, não vale nem a pena a gente jogar na matriz aumentada, né, e aplicar eliminação gaussiana. No caso 2 por 2 é moleza, a gente faz qualquer técnica que a gente queira, por exemplo, substituição, né? A gente isola uma variável e substitui na outra. Então o A vai ficar igual ao quê? 1 mais B, tá? Eu passo o B para lá. Agora eu venho nesta equação e coloco no lugar do A, eu coloco 1 mais B. Então vai ficar 2, 1 mais B mais 4B igual a 3. Então vai ficar o quê? 2 mais 2B mais 4B igual a 3. 2B mais 4B dá 6B. O 2 passa para lá, vai ficar menos 2. 3 menos 2 dá 1, ou seja, B igual a 1 sexto. E quanto que vale A? Bom, para a gente encontrar A, a gente substitui aqui, né? Então, A, que é igual a 1 mais B, então A vai ficar 1 mais 1 sexto, que vai dar, tirando o mínimo aqui é 1, né? Ó, o mínimo entre 6 e 1 é 6. Então, vai ficar 6 vezes 1, mais 1, que vai dar 7 sextos. Tá? Então, o que eu chego como conclusão aí do meu problema? Eu chego à conclusão que a representação do vetor 1, 3 na base B, que é essa base aqui que eu defini, ó, chamei dessa base, eu dei um nome para ficar mais fácil, né? Tá? Porque a base canônica a gente pode escrever canônica na base. Mas a base nova aí que eu tenho, eu vou ter que dar o nome, chamei ela de B. Então, qual a representação do vetor 1, 3 na base B? Ela vai ser o quê? Vai ser a primeira que é 7, né? Que vai ser 7. Parou de escrever. Vai ser 7 sextos, né? Que é a primeira coordenada relacionada a A. 7 sextos. E 1 sexto. Então, olha que curioso, né? Então, a representação do vetor 1, 3 na base B não é o vetor 1, 3. É 7 sextos, 1 sexto. Tá? Geometricamente, inclusive, eu já dei uma representação para vocês de uma outra mudança de base, né, num problema, numa aula anterior, e a gente vê o quê? Que fica bastante complicado a representação do vetor numa base diferente da canônica. Tá? Fica bem complicada a representação. Na base canônica é muito mais fácil
da gente encontrar a representação do vetor. É possível a representação geométrica do vetor 1, 3 na base 1, 2 menos 1, 4? É, mas dá trabalho fazer, tá? Eu não vou nem montar aqui para fazer essa representação. Vou só deixar a conta algébrica aí que a gente fez. Mas o cálculo é simples, né? Para você representar um vetor dado na base canônica em outra base, é só resolver um sistema de equação desse tipo aqui, tá? Bom, mas a pergunta que a gente faz aí para o nosso problema é o seguinte: será que existe uma forma sistemática, né, de representar o vetor base, o vetor dado numa base em outra base? Ou seja, será que é fácil a gente fazer uma mudança de base? Será que existe uma forma fácil, uma forma lógica, uma construção mais simples da gente representar, dado um vetor numa base, a gente representar esse vetor em uma outra base? A resposta é sim, tá? Mas é um sim, vou pôr um sim entre aspas, tá? Porque assim, é possível, mas não é tão simples, tá? A gente tem que fazer algum cálculo ali, não é direta a representação. Mas sim, é possível a gente ter uma forma sistemática de mudar a base. Ou seja, estou numa base e quero passar para outra base, tá? Então, para isso, o que a gente faz? Então, vou deixar circulado aqui essa informação importante. Para isso, encontramos o que chamamos matriz mudança de base, tá? Então, a gente vai encontrar uma matriz mudança de base. Então, essa matriz mudança de base, ela vai dizer como um vetor que é representado numa base, ele facilmente pode ser representado numa outra base, tá? A gente está saindo de uma base e passando para outra base. Bom, então vamos lá, como é que é a construção mais ou menos sistemática dessa matriz mudança de base, tá? Então vamos lá. Então vamos usar mais ou menos uma ideia muito simples. Então acompanha comigo aí a ideia aí, né? Então suponhamos que um espaço vetorial V tenha duas bases. Eu estou fazendo uma base 2 por 2 desse espaço vetorial, né? Ó, esse espaço vetorial, se ele tem dois vetores na base, ele tem duas bases e cada base tem dois vetores. Então esse espaço vetorial tem dimensão 2, tá bem? Não é necessariamente o R2. Eu posso ter um espaço de dimensão 2 morando em R5. Se você pegar um plano, por exemplo, em R5, o plano terá dimensão 2 em R5. É um hiperplano, né? Ele tem dimensão 2 em R5. É um plano em R5. Tá? A mesma coisa, eu posso ter um plano em dimensão 3, ele é uma estrutura de dimensão 2, né? Então, para representar este plano, aí você precisa só de dois vetores. Uma reta tem dimensão 1, qualquer que seja o espaço vetorial, qualquer dimensão que seja, né? Você pode ter uma reta dimensão 1 em R5, R7, em Rn qualquer. Tá? Bom, então vamos lá. Então, vamos acompanhar comigo a ideia aí, né? Então, suponha que eu tenho um espaço vetorial V, e aí eu tenho duas bases para esse espaço vetorial V. Eu tenho a base que eu chamo de base beta e tenho uma outra base que chamo de base beta', tá? Então, neste caso, é possível escrever tanto os elementos de beta como função de beta', né? Então, se você consegue escrever os vetores de B como função dos vetores de beta', né? Os vetores de beta como função de beta', ou você pode escrever os vetores de beta' como função dos vetores de beta. Por quê? Como os vetores de beta formam uma base, então, por exemplo, você pode escrever o V1' como uma combinação linear de V1 e V2. Você pode escrever o V2' como combinação linear de V1 e V2. E, similarmente, você pode escrever o V1 como combinação linear de V1' e V2' e pode escrever o V2 como combinação linear de V1' e V2'. Tá? Quando você escreve esses vetores da base beta como função dos vetores da base beta', a gente está fazendo uma mudança de base saindo de beta indo para beta'. Quando você escreve os vetores de beta'
como função de vetores de beta, a gente está saindo da base beta-linha e indo para beta, tá? Então, mais ou menos essa lógica que a gente usa. Bom, então, agora eu vou fazer a continha mesmo, né? Então, quando escrevemos os elementos de beta em função de beta', temos o seguinte. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o vetor, o primeiro vetor de beta, que é V1, né? Vamos lá para vocês verem, ó. Eu tenho os vetores de beta são V1 e V2, e beta', V1', V2'. Eu deixei fácil aqui, só colocar a linha para representar os vetores em cada uma das bases diferentes aí. Então, ó, eu vou escrever os vetores da base beta em função do beta'. Então, pegar o primeiro vetor e escrevê-lo como combinação linear dos vetores de beta'. Então, vai ficar A vezes V1' mais B vezes V2'. Vou pegar o segundo vetor da base beta, vou escrever ele como um C vezes V1' mais um D vezes um V2'. Bom, então o que eu tenho, hein? Como é que é a representação do vetor V1 na base beta'? A representação do vetor V1 na base beta', essa representação aqui, ele é chamado de vetor de coordenadas. Então eu vou pegar só os coeficientes, só os números que multiplicam o V1' e o V2'. Então a representação de V1 na base beta' vai ser o quê? AB. Ó, AB. E a representação do vetor V2 na base beta' é CD, ó, CD, tá? Bom, agora imagine o seguinte. Imagine que você tem agora um vetor genérico na base beta. Como é que é um vetor genérico na base beta? Ele tem representação K1, K2, tá? Eu pegando um vetor genérico na base beta. Como é que esse vetor U aqui ele é escrito usando os vetores da base beta? Ele é igual a U igual a K1 vezes V1, eu estou na base beta, lembra que a base beta é formada pelos vetores V1 e V2? Então vai ser o quê? Vai ser o primeiro coeficiente vezes V1, mais o segundo coeficiente vezes o V2, tá certo? Aí você fala, professor, como é que eu posso representar este vetor aqui, dado na base beta, na nova base beta'? O que a gente faz? É fácil. Por que é fácil? Olha, eu vou pegar o V1 que foi dado na representação dele. Ó. O V1 não era isso aqui? A, V1' mais B vezes 2'. O V2 não é isso aqui? C, V1' mais D, V2'. Então, vou lá. Ó. No lugar do V1, eu coloco quem? A, V1' mais B, V2'. No lugar do V2, eu coloco quem? C, V1' mais D, V2'. Tá? Então, essa aqui é a representação do vetor U na base beta. E quando eu passo ela para a beta', que é daqui para cá, ó, a representação dela é assim. Tá vendo que agora os vetores da base minha são V1' e V2'? Então, qual foi o processo que eu fiz? Eu escrevi os vetores da base beta como função dos vetores da beta', que foi aquela equação triângulo que eu coloquei. E aí eu fiz o quê? Eu peguei um vetor genérico representado na base beta, que tem essa expressão aqui, isso por definição. E aí eu peguei cada um dos vetores da minha base beta, e como eu sei como eles estão escritos na base beta' usando triângulo, eu vim substituir. Então eu fiquei com essa equação aqui. Agora a gente rearranja, tá? A gente rearranja para poder fazer a representação. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o quê? Vai ficar K1 vezes A, V1', mais K2 vezes C, V1', tá? Então, eu coloco junto aqui, né, ó, K1A mais K2C. E para o V2, né, vai ficar o quê? K1 vezes B, V2', K2 vezes D, V2', tá? Então, eu escrevi desse jeito. O que representa isso aqui, hein? Isso aqui agora corresponde à representação do vetor U em qual base? Na base beta',
que é formada pelos vetores V1', V2'. Então, quando eu escrevo U na base beta', ele vai ser escrito aqui, ó, K1A mais K2C, que é esse primeiro coeficiente aqui, está escrito aqui. E quem multiplica V2', K1B mais K2D, que está aqui, tá? Bom, se a gente escrever essa representação na forma coluna, o que é representação da forma coluna? Ao invés de eu representá-lo numa linha, eu coloco ele de pé, né? Qual a vantagem de escrevê-lo na forma coluna? A vantagem de escrever um vetor na forma coluna é que eu posso representá-lo como um produto de uma matriz vezes um vetor, tá? Então, eu não fiz nada demais, eu só peguei esse vetor de coeficientes ou vetor de coordenadas aqui, escrevi ele na forma coluna. Então eu deixei ele era na linha, eu coloquei ele de pé, tá vendo? Eu não fiz nada demais, ó. Primeira coordenada eu deixei nessa posição aqui, e a segunda coordenada eu deixei nessa posição aqui. Qual a vantagem? É que isso aqui pode ser escrito assim, ó. Você tem esta matriz vezes o vetor K1, K2. Tá certo? Bom, se você está em dúvida, é só fazer a conta, né? Como é que é o produto entre matrizes? Ó, o produto entre matrizes vai ser a primeira linha vezes o vetor, só tem uma coluna, então vai ficar isso vezes isso, colocado na primeira posição. Então vai ficar A vezes K1 mais C vezes K2, que está aqui, ó. E a linha de baixo vai ficar B vezes K1 mais D vezes K2, ó. É o que está aqui. Qual a vantagem aí? Qual a vantagem que a gente tem de escrever desse jeito? Olhe bem. Então, o vetor U na base beta', ele é escrito como essa matriz ACBD vezes o vetor K1, K2. Tá? Se você lembrar, o que era o vetor K1, K2? Era a representação do vetor U na base beta, tá? Obviamente escrito na forma coluna, né? Então a gente representando o vetor U na base beta na forma coluna, ele é escrito assim, ó, na forma coluna. A gente representa um vetor ou na forma linha ou na forma coluna, dependendo da necessidade, né? Aqui a necessidade, ela pediu que eu representasse na forma coluna. Mas perceba o seguinte, olha. Então o vetor U na base beta', ele ficou esta matriz vezes o vetor U na base beta. Ó, olha que legal que ficou. Bom, então, o que eu posso chamar essa matriz aqui? Ó? Essa matriz ela vai ganhar um nome. Que nome que essa matriz vai ganhar? Ela é a matriz mudança de base, tá? Mudança de base de qual base para qual base? Então essa matriz aqui, ela está levando o vetor da base beta para a base beta', não é isso? Ó? O que ela está fazendo? Vamos pensar aí como matriz sendo uma função aí, né? O que ela faz? Ó, a matriz, ela multiplica este vetor na base beta. Então ela está fazendo o quê? Ela está pegando o vetor na base beta, ó, ela está pegando o vetor na base beta, então a gente já vai ter esse conceito de transformação linear aí, né? Uma função, ela pega esse vetor na base beta e leva ao quê? Qual que é o resultado dela quando a gente faz o produto? Ela me dá um vetor aonde? Na base beta', olha lá que legal, ó. Então peguei um vetor na base beta, multipliquei por essa matriz e ganhei um vetor na base beta'. Então, essa matriz é uma matriz que leva o vetor da base beta para a base beta'. Então, a gente chama essa matriz de matriz mudança de base da base beta para a base beta', tá? Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a construção dela, né? Então, a matriz formada pelos vetores V1', e V2', na forma coluna,
é chamada de matriz mudança de base de B para beta-linha. E como é que a gente representa ela? Representa assim, ó. Essa é a representação da matriz mudança de base. Então, eu tenho uma matriz, né, que vai da base B para a base beta-linha. Tá certo? E como é que essa matriz aqui foi construída? O interessante é que para a gente construir a matriz mudança de base, eu só preciso de encontrar os coeficientes de uma base na outra. E aí, se eu quiser encontrar a representação de um vetor genérico, qualquer, né? Porque o vetor U é um vetor genérico, ó. Peguei um vetor U genérico qualquer aí, ó, de duas coordenadas. O que eu faço? Eu pego a matriz mudança de base que eu encontrei e multiplico pelo vetor genérico, tá? Então, se eu pegar qualquer outro vetor aqui agora e eu tiver a matriz mudança de base, eu preciso fazer a conta de novo? Não. É só pegar a matriz mudança de base e multiplicar pelo vetor genérico, que eu saio de uma base e vou para outra. Então, a matriz mudança de base é como se fosse uma sementinha, tá? Ela indica para você como é que é a mudança de base. Então, você encontra essa matriz aí, e aí você consegue representar qualquer vetor dado numa base em outra base. Tá? Então, encontrar uma matriz mudança de base é fundamental. É simples, é mais ou menos, a gente vai ter que resolver um cálculo, né? Por quê? Olha, como é que eu construí a matriz mudança de base nesse exemplo? Eu vou ter que resolver esse sistema linear aqui. Ó. Então, basicamente, eu vou ter que resolver o sistema linear, mas eu vou resolver uma vez só. Pode ser grande? Pode. Se tiver uma base que vai do R5 para o R5, você vai ter que resolver um sistema de 5 equações para poder achar os coeficientes e construir a sua matriz mudança de base. Mas dá para a gente poder resolver. Tá? Bom, similarmente, podemos ter a matriz mudança de base de beta' para beta, ou seja, uma matriz que você pega um vetor em beta' e leva para beta, né? Então, a matriz mudança de base, você pode ter uma matriz mudança de base da base B da base beta para a base beta' ou uma matriz mudança de base da beta' para base beta. Mas tem um resultado muito legal aí, muito interessante, que é o seguinte: se você encontra a matriz mudança de base de beta para beta', para encontrar a matriz de beta' para beta, o que você faz? Basta você inverter a matriz, tá? Então, a matriz de beta para beta' é a matriz inversa de beta' para beta, tá? É o que está escrito aqui no resultado. É isso aqui que está escrito. Então, a matriz mudança de base ela é invertível, ou seja, você consegue achar a inversa. E a inversa da matriz mudança de base, ela faz o contrário. Se você tem uma matriz que leva da base B para beta', a inversa dela vai ser a matriz mudança de base de beta' para beta. Tá? Então, se você encontrar uma matriz e mudança de base e calcular a inversa dela, você já achou a mudança de base inversa, né? Então, saindo de uma base e indo para outra. Tá? Então, ó, aqui está um comentário. Então, neste caso, basta calcular apenas uma das matrizes. Para encontrar a outra, basta encontrar a inversa. Só que a gente sabe que encontrar a inversa não é moleza, tá? Não é simples. Não tem simplicidade em fazer o cálculo da inversa. Encontrar a inversa na mão é doloroso. Mas usando um pacote gráfico, encontrar a inversa, um pacote gráfico, não, um pacote computacional, encontrar a inversa é moleza, né? A gente vai lá no Scilab, constrói a matriz, né? A gente resolve o sistema linear, inclusive a gente consegue resolver o sistema linear no Scilab, porque o sistema linear ele vai ter solução única. A gente acha a matriz mudança de base, e aí para calcular da base inversa é só inverter a matriz. Então é moleza, né? Bom, então vamos lá, vamos fazer um exemplo aí. Um exemplo bem simples, como é coisa na mão, né? Vamos fazer a representação de modo bem simples aí para a gente poder construir a nossa matriz mudança de base. Só um detalhe, essa matriz mudança de base aqui, ó,
como é que ela foi construída, né? O vetor, vou só voltar rapidinho aqui, tá? Então, essa matriz mudança de base, olha como é que está o vetor V1 representado na base beta'. Então, o vetor V1 na base beta... tá aqui embaixo, ó. O vetor V1 na base beta', ele foi representado como AB, e o vetor V2 na base beta', ele foi representado como CD. Para construir a matriz mudança de base, vale a pena a gente fazer o quê? Escrever esse vetor que a gente acha a solução, de que forma? Na forma coluna. Então, eu escrevo o vetor V1 assim, ó, como AB. E o vetor V2, na base beta', eu escrevo ele como CD. Como é que eu construo a matriz mudança de base usando esses vetores aqui? Então, a matriz mudança de base da base beta para beta', ela vai ser assim, ó. Eu vou pegar este primeiro vetor, colocar aqui, e vou pegar o segundo vetor e colocar na segunda coluna, tá? Então, o que a gente vai fazer para construir a nossa matriz mudança de base? A gente vai pegar cada um dos vetores da base, achar a representação dele na outra base que eu quero fazer a mudança, colocar este vetor na forma coluna, tá? Porque é simples, depois que a gente acha o vetor, colocar na forma coluna, é só fazer isso aqui. E aí, a primeira coluna vai ser a representação do primeiro vetor, a segunda coluna vai ser a representação do segundo vetor. Se tivesse mais vetor, a terceira coluna seria a representação do terceiro vetor, e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá calcular, neste exemplo aqui, isso aí. Então o que a gente vai fazer, né? Então qual que é o processo? Eu vou achar a representação do vetor V1, V2 na base V1', V2', e aí eu vou escrever a representação dele na forma coluna, tá? Então, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou sair na base beta. Então, vamos lá, né? Então, eu quero encontrar o que primeiro? Eu quero encontrar P de beta para beta', tá certo? Então, eu vou sair da base beta e escrever os vetores na base beta'. Deixa eu escrever só os vetores aqui, né? Então, a base beta, que é formado pelos vetores V1, V2. O vetor V1, ele é o vetor... é a base canônica essa aqui. É 1, 0, 0, 1. O V2 é 0, 1, desculpe. São dois vetores, né? Então, tem o vetor V1 e eu tenho o vetor V2, que é o 0, 1. E a base beta', ela vai ser formada pelos vetores V1', V2', correto? Então vai ser o quê? O vetor V1', ele é o vetor 1, 1. E o vetor V2' é o vetor 2, 1. Tá bem? Estou só escrevendo os vetores por enquanto. Não estou fazendo conta nenhuma. Ó, eu quero sair da base beta e ir para a base beta'. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os vetores da base beta e escrever combinação dos vetores de V1. Então, eu vou pegar o primeiro vetor, né? O vetor V1, escrevê-lo como um A V1', mais um B vezes V2'. Tá certo? E vou pegar o segundo vetor, que é o vetor V2, e vou escrevê-lo como um C V1', mais um D vezes V2'. Eu vou ter que encontrar 4 incógnitas aqui, tá certo? Mas o bom é que eu vou resolver dois sistemas lineares de duas equações separadamente. Tá? Então, eu vou resolver dois sistemas lineares para este aqui. Desculpe, duas equações lineares para isso aqui vai dar duas equações para mim. E o de baixo vai dar duas equações também, tá? Eles são separados, eu não preciso resolver junto. Vão dar duas equações
dois sistemas de equações separados. Então, vou pegar o primeiro aqui, tá? Então, vou montar o primeiro sistema de equações. Então, quem é o V1? V1 é 1, 0. Então, é 1, 0. Mais A. Opa, mais não, igual, né? Não tem nada de mais, é igual. Igual a A. V1'. Quem é o V1'? V1' é 1, 1, 1. Mais o B, que é quem? É o 2, 1. Tá bem? Bom, então a gente vai ter o quê? Para resolver esse sistema linear aqui, a gente vai ficar o quê? A mais 2B, então é A mais 2B, né? E A mais B. Isso vai ser igual a 1 e 0. Então, vou ter o primeiro sistema de equações para resolver, que vai ser o quê? Ó? A mais 2B igual a 1. E A mais B igual a 0. Tá bem? Então, eu resolvi cada um deles separadamente, que facilita bastante. Aqui é moleza de eu achar quem é a solução desse sistema. Por quê? Eu coloco o A, vai dar o quê? A vai ser igual a menos B, correto? Então, eu venho aqui nesta equação e faço a substituição que eu quero. Então, vai ficar o quê? Então, eu venho no lugar do A igual a menos B, então vai ficar menos B mais 2B igual a 1, ou seja, B igual a 1. Se B igual a 1, o A é quanto? O A vai ficar igual a menos 1. Então, eu já tenho a primeira representação do vetor. Então, o vetor V1, na base beta', ele é representado. Vamos colocar ele na forma de pé, lembra? Vai ficar menos 1 e 1. Tá bem? Ó, então, já encontrei o primeiro vetor beta'. Isso aqui já vai ser a primeira coluna da minha matriz mudança de base da base beta para a base beta'. Agora eu vou montar o segundo sistema de equações para eu resolver, tá? Que vai ser este aqui. Então, vou resolver aqui embaixo. Então, vou pôr uma página a mais aqui, né? Então, vou resolver aqui embaixo. Então, vai ficar o quê? Vamos lá. O vetor V2 é o vetor 0, 1, tá? É igual a C vezes V1' é 1, 1, mais o B, que é 2 vezes... Opa, 2 não, é D 2, 1. Ó, o vetor V2' é o 2, 1 e o vetor V1' é o 1, 1. Bom, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 0, 1 igual a C mais 2D. E aqui C mais D. Tá certo? Você está vendo que o sistema de equações ele é parecido de um lado. O que vai mudar é o lado das incógnitas vai ser igual o sistema, né? O que vai mudar vai ser o coeficiente ou a igualdade que a gente vai ter aqui para resolver. Então, vai ficar o quê? Vai ficar C mais 2D igual a 0, ó. C mais 2D igual a 0 e C mais D igual a 1. Só olhando o sistema, olha como é que era o sistema de equações. Era A mais 2B igual a 1, A mais B igual a 0. O que mudou? Mudou só o lado direito, basicamente, e o nome das variáveis, né? Aqui eu chamei de C e aqui de D. Obviamente, o sistema de equações vai ter solução diferente, tá? Não vai ser a mesma solução. Vai ser diferente, com certeza absoluta. Então, vai ficar o quê? Ó? C igual a menos 2D, né? Então, aqui vai ter o quê, né? Eu tiro dessa equação aqui. Então, continuando aqui, né? Vou escrever ele aqui de novo. C mais D igual a 1. Então, aqui eu tenho o quê? Que C é igual a menos 2D. Tá? Aí eu substituo aqui. Então, no lugar do C, eu coloco menos 2D. Então, vai ficar menos 2D mais D igual a 1. Ou seja, menos D igual a 1, ou seja, D igual a menos 1. Como C é igual a menos 2D, então é C igual a menos 2 vezes menos 1, ou seja, C igual a 2. Então, a representação do vetor V2
na base beta', colocando ele de pé, ele vai ser 2 menos 1. Tá certo? Bom, então a gente já tem os dois vetores. O V1 na base beta', que é menos 1, 1, e o vetor V2 na base beta', que é 2 menos 1. Então, a matriz P da base beta para a base beta', ela vai ser quem? Vai ser a matriz formada pelo primeiro vetor, menos 1, 1, e a segunda coluna, 2 menos 1. Olha lá, beleza. Então, a gente já encontrou a matriz da base beta para a base beta'. Então, essa aqui era a letra A do meu problema, a letra A. A letra B pede o quê? A letra B pede encontrar a matriz de beta' para beta. Preciso fazer a conta de novo? Não, não preciso fazer a mesma conta de novo. Por quê? Para eu encontrar a matriz da base beta' para a base beta, o que eu faço? Eu pego essa matriz que eu encontrei e encontro a inversa dela, tá? Então, eu encontro a inversa da matriz, dessa matriz aqui. E a inversa de uma matriz 2 por 2 é molezinha. Lembra do resultado que tinha da inversa de uma matriz 2 por 2? Ela era assim, ó. Quando eu tenho uma matriz da forma ABCD, tá? A inversa dessa matriz era o quê? Era o determinante dessa matriz, então era AD menos BC. E aqui eu fazia o quê? Eu trocava a posição de B com C e mudava o sinal dos elementos da diagonal principal. Eu acho que era isso, se eu não me engano. Talvez tenha me enganado, eu não sei. Ao contrário, professor. Tá. Você troca os elementos da diagonal principal e muda o sinal do outro, do C e D, no caso. Tá bom, então vai lá. Diga o que é que vai acontecer aqui. Fica D, A na diagonal principal. DA E menos B e C aí. menos BC. Beleza, obrigado, tá? Eu acho que é isso mesmo, com certeza. Tá. Eu sempre me confundo com essas coisas, tá? Então, pra gente não ter dúvida, o que a gente faz? A gente vai lá, faz o produto e vê se dá certo mesmo, né? Deixa eu fazer a conta aqui, ó. A, B, C, D. Se eu fizer a primeira linha aqui, eu já acho. D menos B menos C, A. Então, vai ficar AD. Isso mesmo que você falou, tá correto. A primeira linha eu já sei que vai dar 1, né? Vai dar 1 quando eu faço a multiplicação aqui, ó. D menos B menos C, A. Quando eu faço a multiplicação aqui, vai ficar o quê, ó? AD menos BC. Já vai cortar com o de baixo, já vai dar 1. Se eu fizer o produto aqui, vai ficar menos AB mais AB. Vai dar 0 aqui. Então, obrigado, é isso mesmo, tá? Então, bom, então, molezinha, né? O colega ajudou eu aí. Então, para eu achar a matriz mudança de base da base beta' para a base B, o que eu faço? Eu pego e calculo a inversa dessa matriz. Jogo na formulazinha aqui, né? Ó. Jogando na formulazinha, quem que é a inversa dessa matriz aqui? A inversa dela vai ser o quê? Já calculo o determinante ali. Primeiro eu vou trocar a posição dos elementos aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar... então era A, D, então eu troco a posição desses dois aqui. Na verdade, eles são iguais, então não vai fazer nada. Menos 1, menos 1. E aí eu troco o sinal desses dois elementos aqui. Então vai ficar menos 2, menos 1. Então fica menos 2, menos 1. E aí a gente calcula o determinante dessa matriz, né? O determinante dessa matriz vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1. Ó, porque vai ficar 1 menos 2 dá menos 1. Então vai ficar menos 1. Ou seja, a inversa da matriz, inclusive, fica molezinha, né? Vai ficar... o menos 1 multiplica todo mundo, né? Então vai ficar 1, 1, 2, 1. Tá? Então a inversa dessa matriz é a matriz 1, 2, 1, 1. Tá? Então, a matriz mudança de base de beta' para B vai ser a 1, 2, 1, 1. Tá bem?
eu já saberia a priori que daria essa matriz. Vamos lá olhar só com um detalhezinho lá. Vamos lá, deixa eu voltar lá para vocês. O que representa esses vetores aqui, ó? 1, 1 e 2, 1. Na base canônica, a gente tem uma vantagem muito grande quando a gente tem a base canônica, tá? A base canônica minha, qual é a base canônica? É a base beta. A base betalinha é a outra. Então, quando você vai passar um vetor, então eu vou colocar isso como observação que vai facilitar a vida de vocês, olha. Então, quando você vai passar um conjunto de vetores de uma base para a base canônica, o que você faz? Basta você escrever cada um dos vetores na forma coluna. Olha qual que eram os vetores que eu tinha dado para você na base betalinha. Era o 1, 1 e o 2, 1. Isso aqui já corresponde à representação dele na base canônica. Porque o que eu disse para vocês? Ó, na base canônica, um vetor ele se confunde com a representação do vetor naquela base. Tá? Porque um vetor é diferente da representação do vetor na base, tá? A gente viu no exemplo anterior aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, que eu peguei o vetor 1, 3 e a representação do vetor 1, 3 na base beta não deu 1, 3. Ela deu o quê? Deu 7 sexto, 1 sexto, tá? Então, a representação de coordenadas de um vetor numa base não é necessariamente igual ao vetor. Só é verdade na base canônica. Na base canônica, o vetor é igual à representação dele na base, tá? Na base canônica, isso é verdade. Então, o que eu tenho aqui nesse exemplo específico? Quando eu tenho uma das bases sendo a base canônica, então é muito fácil a gente construir a matriz mudança de base de uma base para a base canônica. Por quê? Porque, por exemplo, olha, este vetor V1 aqui, 1, 1, ele é a representação do vetor V1 na base beta. Então, o vetor V1 na base beta é o vetor 1, 1. E o vetor V2 na base beta também é o vetor 2, 1. Escrito na forma coluna, ele é assim, e esse escrito na forma coluna é assim. Olha o que deu a matriz minha lá. Olha para você ver a matriz mudança de base da betalinha para a base canônica. Eu peguei o primeiro vetor, escrevi na forma coluna, e peguei o segundo vetor, escrevi na forma coluna. Se eu tivesse dito para vocês isso, eu não precisaria ter feito esta conta aqui. Eu já poderia ter feito diretamente, encontrado da betalinha para beta, que seria isso aqui, e calculado a matriz inversa de betalinha para beta, e eu acharia aí a matriz de beta para betalinha. Só que eu quis fazer o contrário, justamente para poder fazer o cálculo, tá? Mas quando uma base que você tiver é a base canônica, facilita muito a vida. Então, eu vou colocar a observação aqui, né? Então, suponha que beta é a base canônica e betalinha uma outra base. Qualquer, tá? Então, é muito fácil encontrar qual matriz? A matriz que vai da base betalinha para beta, tá? Ou seja, você sai de uma base qualquer e vai para a base canônica. Tá? Então, vou colocar os vetores de betalinha. Onde betalinha é igual ao vetor V1, formado pelos vetores V1, né? A base vai ter que ter vetor lá dentro, né? Então, os vetores da betalinha vão ser o V1, V2 até Vn, tá? Então, como é que vai ser essa matriz aqui? Ela vai ser formada do quê? Vai ser o V1, V2 até o Vn, cada vetor na
forma a coluna. Vamos dar um exemplo aí? Então, exemplo. Não tinha colocado, não coloca agora. Seja beta, vamos fazer um 3x3 aí, porque eu não vou ter que fazer conta nenhuma, né? Facilita a vida. Então, sejam as seguintes bases de R3. Ó, vou pôr duas. A canônica, que é essa aqui, ó. A canônica. E vou colocar uma outra base qualquer aí, ó. Menos 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 4. Espero que forme uma base, tá? Porque chutar qualquer 3 vetores não garante que forme uma base. Para formar uma base, lembra o que tem que acontecer? Os vetores têm que ser linearmente independentes. Mas vamos supor que seja linearmente independente, tá? Eu estou chutando aí. Eu espero que não tenha chutado mal, tá? Como é que é a matriz mudança de base? Então, a matriz mudança de base de beta' para beta, ou seja, saindo desta base e indo para a canônica é molezinha. O que eu faço? Eu pego esse primeiro vetor e escrevo aqui na primeira coluna. Então vai ficar 1, 2, 0. Pego o segundo vetor, escrevo nessa coluna aqui, ó, 0, 1, 3. Pego o terceiro vetor e escrevo na coluna 0, 1, 0, 4. Tá? Então, da base beta' para a canônica facilita bastante a vida. Agora, de beta para beta', você vai ter que vir aqui calcular a inversa dessa matriz, tá? Então, a matriz agora de beta' para beta vai ser quem? Vai ser a matriz inversa dessa aqui, ó. Aí eu não vou fazer a conta, né? Aí fica depois, vocês fazem a conta aí. Ó, vai ser a matriz inversa para a gente achar. Mas lembrando dessa observação aqui, pode ajudar bastante a gente na hora do cálculo. Tá? Então, vou deixar ela circulada aqui. Então, isso é um resultado legal, importante, que ajuda a vida da pessoa. Tá? Então, a pessoa pode fazer menos conta. Bom, vamos lá fazer a letra C agora, né? A letra C, então dei aquela paradinha. A letra C fala o seguinte: dado o vetor VB, 1, 3, represente esse vetor na base beta'. Então, a letra C tá dizendo o seguinte, olha. Letra C, tá azul. Letra C. Então, o vetor VB é igual a 1, 3. Encontre VB'. Então, é isso que eu quero, ó. Como é que eu faço para fazer isso? Eu tenho que refazer a conta tudo de novo? Não. Agora eu vou usar a matriz mudança de base que eu encontrei, tá certo? Eu quero sair da base beta e ir para a base beta'. Então, qual matriz que eu vou usar? Então, se eu tenho a representação na base beta e quero essa aqui, né? Então, como temos a representação do vetor na base beta e queremos na base beta', qual matriz que eu vou usar? Vai ser qual? Vai ser a matriz da base beta para a base beta'. O que essa matriz faz? Ela pega um vetor da base beta e leva para um vetor da base beta'. Então, quando eu fizer o produto da matriz B, beta', vezes o vetor 1, 3, lembra que eu vou colocar na forma coluna, isso vai dar a representação do vetor na base beta', tá? Então, eu pego o vetor na base beta, multiplico pela matriz mudança de base da base beta para beta', então ela vai pegar o vetor na base beta e vai levar para um vetor na base beta'. Qual matriz que é a matriz PB'? PB'
essa aqui, né? Menos 1, 2, 1, menos 1. Então, lembrando que essa matriz é menos 1, 2. Eu já esqueci já. 1 menos 1. Até passei. Menos 1, 2, 1, menos 1. Essa é a matriz. Então, é menos 1, 2, 1, menos 1. Então, vou fazer o produto com o 1 e o 3. Tá? Então, vai dar quanto essa conta aí? Vamos lá fazer a continha. Vai dar menos 1 mais 2 vezes 3, que é 6. 1 menos 3. Que vai dar quanto aí? Vai ficar menos 5 menos 2. Tá? Então, o VB' é igual ao vetor menos 5 menos 2. Tá bem? Bom, vamos ver o que tem mais aí. Aí tem um algoritmo para encontrar a matriz mudança de base. Agora, esse algoritmo é um algoritmo bem simples, calculacional bem simples aí, tá? Então, a gente já aprendeu a fazer o cálculo da matriz mudança de base, fazendo aquele cálculo ali que a gente estava acostumado a fazer. Ou seja, eu construo o sistema... Eu construo... Como é que eu resolvi para achar a matriz mudança de base aqui, né? Neste exemplo anterior aqui. Eu peguei cada um dos vetores da base e construí o sistema linear associado a ele. Então, eu peguei o primeiro vetor, encontrei um sistema linear, resolvi o sistema linear. Aí peguei o segundo vetor, caí num segundo sistema linear, resolvi o sistema linear. Tá certo? Mas existe uma forma sistemática de fazer esse cálculo aí, sem eu precisar cair no sistema linear. Então tem um algoritmo, um procedimento que a gente pode seguir para encontrar a matriz mudança de base sem passar pela construção do sistema linear. Tá certo? Eu já monto as matrizes, né? Eu construo duas matrizes e não preciso chegarem num sistema linear. Isso mais ou menos lógico, né? Porque resolver um sistema linear é basicamente operar sobre matrizes, tá bem? Mas aqui tem um algoritmo que já foi depurado, que facilita o cálculo. Se você não lembrar do algoritmo na hora do cálculo da mudança de base, você faz o quê? Faz aquele processo anterior que eu fiz. Você constrói cada uma das equaçõezinhas, resolve cada um do sistema de equações e você vai achar a matriz mudança de base. No caso 2x2, esse processo que eu fiz aqui não é complicado, não é difícil para a gente resolver, no caso 2x2. Porque eu caio o quê? Em duas equações, em dois sistemas de duas equações. Mas imagine que você queira fazer uma mudança de base 3x3. Quantas equações você vai ter? Você vai ter três equações, três sistemas de equações com três equações cada uma delas. Tá? Aqui eu tenho dois sistemas de equações com duas equações cada uma delas. Se fosse no caso 3x3, seriam três equações com três... três sistemas de equações com três equações em cada sistema. Se fosse no caso 4x4, seriam 4 sistemas de equações para serem resolvidos, com 4 equações em cada sistema. Olha como é que cresce o grau de dificuldade. Então, ter um algoritmo aí sistemático, ele ajuda bastante a gente a encontrar a matriz mudança de base. Então, como é que é esse algoritmo aqui, né? Então, o algoritmo vai ser o quê? Ele vai ser alguns passos aí. Na verdade, são passos bem simples, né? Então, no passo 1, então, dada uma base beta e outra base beta', escrevemos beta e beta' como vetores na forma coluna, tá? Então, eu dou as duas bases, beta e beta'. Eu construo duas matrizes.
eu construo uma matriz formada pelos vetores de beta. Eu pego os vetores de beta e escrevo na forma coluna. E construo uma outra matriz formada pelos vetores de beta'. Escrevo ela na forma coluna. Eu vou denotar as matrizes como B e B', tá? Beta tem uma perninha, né? Beta tem uma perninha, B não tem, né? Então, vou denotar essas matrizes como B e B'. Aí, a gente monta uma matriz grandona aí, que vai ser a matriz Bzão, Bzão'. Tá certo? Aí, a gente vai fazendo operações elementares nessa matriz grandona aqui. Para fazer o quê? Eu vou querer transformar a matriz B na matriz identidade. Quando eu faço isso, eu encontro do lado direito, ou a matriz do lado direito, ela vai ser a matriz mudança da base beta' para a base beta. Tá? Então, esse algoritmo aqui, ele me dá a construção da matriz mudança de base. Então, eu coloco o resumo, né? Eu coloco a matriz B e a matriz beta' aqui, ou seja, a base que eu quero achar, a base nova, e aqui a base velha, formada pelos vetores da base velha. Eu faço operações elementares para transformar essa matriz na matriz identidade. A matriz que eu acho do lado direito, lembra aquelas operações que vocês faziam para calcular a matriz inversa? Era mais ou menos essas operações que a gente faz. O que a gente fazia para calcular a matriz inversa? A gente pegava, colocava a matriz A e colocava a identidade aqui. E a gente ia operando sobre A, o que a gente fazia aqui, a gente fazia na identidade. Então, a gente levava aí A na matriz identidade. A matriz que a gente tinha aqui era a matriz inversa. É a mesma ideia aqui, só que aqui, nesse caso, a matriz que a gente ganha do lado direito não é a matriz inversa, mas sim a matriz mudança de base da base B, da base velha, né, para a base nova, ou seja, da base beta' para a base beta, tá? Então, o processo de cálculo é o mesmo. Vamos fazer um exemplo aí para a gente fixar a ideia, tá? Mas qual a vantagem aqui? A vantagem é que eu não preciso passar pela resolução de sistemas lineares, tá? Eu já consigo encontrar diretamente a minha matriz mudança de base sem precisar construir o sistema linear. Então, vamos lá, aí fazer um exemplo, né? O exemplo ele é parecido com o anterior, na verdade é o mesmo exemplo anterior, só vou usar algoritmo diferente para encontrar a matriz mudança de base. Então vamos lá, como é que a gente constrói aí no nosso algoritmo o que a gente quer, tá? Então vamos lá. Bom, então a base beta minha é formada pelos vetores V1 e V2, né? Então vou escrever aqui de novo, né, que eu vou resolver. Então a base beta ela é formada pelos vetores 1, 0, 0, 1. E a base beta' ela é formada pelos vetores 1, 1 e 2, 1. Tá certo? Bom, então aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar... eu vou construir a matriz B grande, né? Ó, então vou chamar essa aqui beta', vou construir a matriz A1B. A matriz B vai ser quem que ela vai ser? Eu vou pegar esse primeiro vetor e vou colocar aqui na forma coluna. Então vai ficar 1, 0. Vou pegar o segundo vetor e vou colocar na forma coluna 0, 1. Então essa é a matriz B. A matriz beta'. Como é que eu construo a matriz... matriz beta'? Não, matriz B', né? Não é beta', B'. B'. Eu vou pegar o primeiro vetor, então vetor 1, 1, escrever na forma coluna, então 1, 1. Vou pegar o segundo vetor e escrever na forma coluna 2, 1. Tá vendo? Então, para construir os vetores, as matrizes é moleza. Eu pego os vetores aqui que formam a minha base e coloco eles na forma coluna. Tanto da matriz da base beta quanto da base beta'. Aí, o que eu faço, hein? Eu quero encontrar a B para beta', né? Então, então, na letra A, eu quero encontrar a matriz da base B para beta'. Tá certo? O algoritmo lá, como é que ele é construído? Ele é assim, ó.
vai ser, só para a gente lembrar, ó, base nova é base velha, tá? Então a gente constrói a matriz desse jeito. Se eu quero achar a matriz da base beta para beta', então qual é a base nova? A base nova é a beta'. Qual a base velha? A base velha é a beta, tá? Então eu estou saindo daqui e indo para cá. Então, para a gente lembrar como é que a gente monta a matriz, eu indico a gente fazer essas duas coisas. Primeiro, colocar qual a matriz que eu quero achar e escrever exatamente as bases. Então, eu quero sair dessa e ir para essa. Então, essa aqui vai ser a velha. Ó, velha. E aqui vai ser a nova, tá? E o algoritmo para eu construir a matriz vai ser a base nova para a base velha. Então, se eu quero de beta para beta', então qual matriz que eu escrevo? Eu vou escrever a base nova. Qual é a base nova? Beta'. Então, vai ficar a 1, 2, 1, 1. E a base velha? Qual é a base velha? A base velha é 1, 0, 0, 1. Tá? Então, essa é a matrizona que eu tenho neste cálculo aqui para fazer. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou operar sobre essa matriz aqui para transformá-la na matriz identidade. O que eu fizer aqui, eu faço aqui, tá? Exatamente igual vocês fizeram no cálculo da matriz inversa, tá? Não tem diferença de cálculo. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Então, a gente vai seguir aqueles passos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer é zerar essa linha aqui, né? Então, aqui eu vou chamar de linha 1, linha 2. Eu vou zerar esse elemento aqui. Então, vai ficar o quê, né? Então, operando para transformar a matriz, qual matriz? A matriz 1, 2, 1, 1 na identidade. Tá? Então, vamos lá fazer continhas para a gente achar o que a gente quer. Tá? Então, vai fazer o quê, né? Então, eu quero zerar aqui. Então, vou pegar a linha 2 menos a linha 1 e substituir no lugar da linha 2, tá? Então, a linha 2 vai receber a linha 2 menos a linha 1. Só que eu vou ter que fazer isso sistematicamente em todo mundo, né? Então, vai ficar o quê? Então, fazendo o cálculo aí, vai ficar isso menos isso dá 0. 1 menos 2 dá menos 1. 0 menos 1, então dá menos 1. 1 menos 0 dá 1, tá? Então, a matriz minha vai ficar o quê, né? Então, isso aqui eu passo 1. Passo 1, agora eu tenho um passo 2 aqui. Passo 2. No passo 2, eu tenho qual a matriz? Eu tenho a matriz nova, ela vai ficar assim, né? Ela é 1, 2, 1, 0. E aí embaixo, ela vai ser quem? Vai ser 0, menos 1, menos 1, tá certo? Bom, agora eu vou fazer o quê? Como eu quero fazer essa matriz virar a identidade, o que eu vou fazer? Agora eu vou ter que eliminar esse elemento aqui. Mas o pivô aqui não é 1, tá? O pivô aqui é menos 1. O que a gente faz para transformar o pivô em 1? A gente pega a linha 2, multiplica tudo por menos 1, né? Então, a linha 2 vai receber o quê? A linha 2 dividido por menos 1. Que vai dar o quê? Vai ficar 0, 1, 1 e menos 1. Certo? Então, ficou assim, né? Então, a matriz minha ficou 1, 2, 0, 1, 1, 0, 1 e menos 1. E, finalmente, para a gente terminar o cálculo aí, eu tenho que zerar isso aqui. Para eu zerar isso aqui, o que eu faço? Eu pego a linha 1, né? Ela vai receber o quê? Então, para zerar esse elemento aqui, eu vou pegar a linha 1, ela vai receber a linha 1 menos 2 vezes a linha 2.
Tá certo? Então, se eu pegar a linha 1 menos 2 vezes a linha 2, eu zero esse elemento aqui. Tá? Então, o que vai ficar com a linha 1? A linha 1 vai ficar assim. Vai ficar 1 menos 0 dá 0. Desculpa, dá 1. 0 dá 1. 2 menos 2 dá 0. 1 menos 2 dá menos 1. 0 menos 2 dá 2. Se eu não errei na conta, é isso aí que eu tenho. Então, a resposta final, né? Então, o passo 3, né? Vai ficar o quê? A matriz vai ficar assim, ó. 1, 0, menos 1, 2, 0, 1, 1 e menos 1. Tá? Então, essa matriz aqui que sobrou deste lado, ela é a matriz mudança de base de onde para onde? Ela vai da base, deixa eu só lembrar para não esquecer aqui, ela vai da base beta para a base beta', que vai ser quem? Menos 1, 2, 1, menos 1. Tá? Que deu exatamente igual àquela matriz que a gente tinha achado anteriormente no cálculo que a gente tinha feito. Então, neste processo, eu não preciso passar pelo cálculo da resolução do sistema linear. Eu posso vir direto e fazer a continha. Olha, você vê, ó. Facilita, né? Não preciso escrever o sistema linear, já posso jogar direto. A letra B pede para eu fazer o quê? Para eu achar a matriz mudança de base de beta' para B, tá? Então, a letra B, a gente já sabe até inclusive qual que é a matriz mudança de base, mas você vai ver como é que fica moleza aí, né? A letra B. Eu quero o que agora? Eu quero a matriz beta' para B. Só lembrando, né? O algoritmo, para a gente não esquecer, é base nova, base velha. Tá certo? Quem é a base velha? É da onde eu saio, então essa aqui é a velha, e a nova é para onde eu vou, tá? Para a gente não esquecer. Então, a velha é da onde você sai, a nova para onde você vai, tá? E na construção do algoritmo é base nova para base velha. Quem é a matriz da base nova, que é aquela matriz AB? A matriz B é quem? A matriz B é a matriz 1, 0, 0, 1. E a matriz B', quem é a matriz B'? Porque a gente vai construir a matriz aí, no nosso caso. A matriz B' é a matriz 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Então, quando a gente construir esta matriz aqui, ó, da base nova na base velha, olha como é que ela vai ficar. Vai ficar assim, ó, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 1. Aí eu faço a pergunta: o que a gente tem que fazer para operar sobre a matriz? A gente vai operar para transformar essa matriz na identidade. Mas ela já é a identidade. Você precisa fazer algum cálculo aqui? Não, nenhum cálculo. Então, olha para você ver, aqui também já sai que quando uma das bases for a base canônica, um lado eu não preciso fazer nada, tá? Então, aqui, ó, não preciso fazer conta nenhuma. Essa matriz que está aqui já é a matriz mudança de base da base beta' para a matriz para a base beta, tá? Então note que como a matriz bom, vou colocar uma página a mais aqui, nem que fique escrever quase nada, né? Então note que a matriz do lado esquerdo já é a identidade. Então, não é necessário fazer nenhum cálculo. Portanto, a matriz
Mudança de base nesse exemplo, que vai da base beta' para a base beta, vai ser já essa matriz aqui, ó. 1, 2, 1, 1. Olha lá que molezinha. Facilita bem a vida. Mas não vá achando que vai ter sempre no exercício alguma matriz canônica aí, tá? A base canônica. Porque às vezes o exercício ele dá uma base que não é canônica e você vai para uma base que não é canônica. Tá? Então sai de uma que não é e vai para outra que não é, tá? É duas bases totalmente genéricas aí, distintas. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer a conta, tem que operar lá e usar esse algoritmo, tá? Bom, aqui tem mais à frente aqui. Esse aqui é aquele comentário que eu tinha feito aqui, eu escrevi ele como um teorema. Qual era o comentário que eu tinha feito? Quando uma das bases for a base canônica, então aqui está como um teorema, olha que legal, nem lembrava que eu tinha escrito isso aqui, ó. Então o teorema diz o seguinte, ó, seja uma base beta' formada pelos vetores o 1, o 2 até o n, uma base qualquer no espaço vetorial Rn. E S igual a base canônica. A base canônica em Rn a gente escreve com esses vetores assim, ó. E1, E2 até En. Essa é a forma enxuta de escrever a base canônica, né? Ó. O E1, só pra gente lembrar, ele é assim, ó. 1, 0, 0. O E2 é quem? É 0, 1, 0. O E3 é 0, 0, 1. E assim sucessivamente. Então, a matriz mudança de base da base beta' para a base canônica é molezinha. É só pegar cada um desses vetores e escrever na forma coluna. Tá? Então, por exemplo, encontre a matriz mudança de base, né? Matriz mudança da base beta' para a base S, que é a canônica. Qual que vai ser essa matriz aqui, ó? Matriz de beta' para S. Qual vai ser a matriz? Olha, eu estou saindo da base beta' e indo para a base canônica. Quando eu saio da beta' e vou para a canônica, sempre que eu vou para a canônica, o que eu faço para construir a matriz mudança de base? É só pegar os vetores que são dados na beta' e escrever eles na forma coluna lá. Então, 0, 1, 2, menos 1, 0, 1. Ficou assim. Então, vou dar como exercício: encontre a P de S beta', ou seja, a matriz que sai da base S e vai para a base beta'. Ó. Quem que vai ser isso aqui? Vai ser a matriz inversa dessa aqui. Então, o trabalho de vocês aí no exercício vai ser calcular esta matriz inversa aqui. Então, você calcular a matriz inversa, você consegue achar a matriz que sai de S para beta'. Perceba que o trabalho que você terá para fazer o cálculo da matriz inversa ou jogar no algoritmo anterior é exatamente o mesmo. Porque o algoritmo anterior ele faz o quê? Basicamente é o mesmo algoritmo de encontrar a inversa de uma matriz. É o mesmo algoritmo, tá? Então, se você acha trabalhoso calcular a inversa na mão, resolver ou calcular a matriz mudança de base usando esse algoritmo, também é trabalhosa. Mas acredite, na mão é a forma mais simples e rápida de achar, tá? Bom, então agora eu vou começar uma outra coisa, né? Vou começar ainda na aula de hoje, que é um conceito, é o último dos conceitos que a gente vai ver em álgebra linear, mas no meu ponto de vista, ele é um dos conceitos mais importantes de álgebra linear, tá? Ele não é complicado, ele é um conceito mais calculacional, mas ele tem algumas aplicações. Inclusive naquele livro do Anton, ele dá algumas aplicações. Uma aplicação muito útil de transformação linear, por exemplo, em imagens vetorizadas. Por exemplo, quando você tem uma imagem, você quer dobrar o tamanho da imagem ou triplicar o tamanho da imagem, existem muitos programas que trabalham com imagens vetorizadas. O CorelDRAW trabalha, o Inkscape, que é o que eu uso, que é o de graça
do Linux, ele trabalha com imagens vetorizadas. Qual a vantagem da imagem vetorizada? Quando você quer escalonar uma imagem vetorizada, você não perde resolução, a resolução se mantém. E, e quando você quer rodar, a mesma coisa. Quando você quer cisalhar, é a mesma coisa. Cisalhar é esticar ela assim, ó. O cisalhamento, você tá uma figura assim. Cisalhar é fazer isso aqui, ó. Esticar ela é como se pegasse a parte de cima e esticasse, fazer uma coisa assim, ó. Isso aqui é um cisalhamento. Ó. Mantém a base fixa e puxa a parte de cima. Você está cisalhando. A força de cisalhamento são forças que atuam de modo tangencial na sua superfície. Tá? A gente tem a força normal, que é assim, né? Que pode atuar numa superfície, e a gente tem a força tangencial. A força normal são forças de compressão. As forças tangenciais são forças de cisalhamento. As forças de cisalhamento causam movimentos assim, ó, nessa direção. E as forças normais, se tiver isso aqui se deformar, ele causa movimentos assim. Quando a gente tem um fluido, por exemplo, um líquido ele caminha, né? Ele anda por forças basicamente de cisalhamento sobre a superfície dele, tá? Mas é assim, um comentário só para instigar o que é cisalhamento, né? Então, quando você tem uma imagem, cisalhar ela é esticar desse jeito. Fazer um cisalhamento, fazer uma duplicar o tamanho, rodar 90 graus, de 45 graus, etc. Numa imagem vetorizada é aplicar uma transformação linear sobre um vetor. O que é uma imagem vetorizada? Você vai transformar cada um dos pixels da imagem em um índice de um vetor. Na verdade, a sua imagem ela vai virar uma matriz. Ela vai virar uma matriz, né, com números. É claro que esses números eles vão corresponder ao quê? Basicamente a cores, tá? Então você tem uma figura que é colorida, cada número dessa matriz, então cada pixel da sua imagem, ela vai virar um número. E esse número ele vai entrar numa matriz, tá certo? E esse número, se for colorida a imagem, vai corresponder a uma cor. Se a imagem for preto e branco, ele vai corresponder a um tom de cinza, tá? E aí, quando a gente aplica uma transformação linear sobre essa imagem, você pode fazer a imagem dobrar de tamanho, ou triplicar de tamanho, ou comprimir a imagem, ou rotacionar ou cisalhar sem perder a resolução. Tá? Então, o que está por trás desses programas? Uma transformação linear. Então, basicamente, o que é feito é uma transformação linear. E a transformação linear vai ser de um espaço de matrizes em outro espaço de matrizes. Aqui, no curso, a gente vai ver transformação linear de Rn em Rm, tá certo? Mas estender o conceito para espaço de matriz é muito simples, tá? Bom, então vamos lá. Vou definir para vocês o que é uma transformação linear. É claro que eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, vão ser exemplos muito simples do que a transformação linear faz com uma imagem, mas não vou fazer hoje, eu vou fazer nas próximas aulas. Então, daqui para frente vai ser só transformação linear e em algum momento eu vou calcular alto valor e alto vetor, que também vai ser para transformação linear. Bom, então vamos lá. Ó. Uma transformação linear, ele é uma função, tá? É uma aplicação, né? A palavra aplicação, a palavra transformação e a palavra função, quando é linear é a mesma coisa, tá? Então, uma transformação linear é uma aplicação entre dois espaços vetoriais. Tá? Então, ela vai pegar um elemento do espaço vetorial V e vai levar num outro elemento do espaço vetorial W. Só que a transformação linear, ela é uma transformação especial, muito especial, inclusive.
tá certo? Ela é linear. O que é ser linear? Ser linear é fazer isso aqui, ó. Eu pegar dois vetores do espaço V, vou até pôr um chapéuzinho neles aqui, ó. Pego dois vetores, até setinha. Eu pego dois vetores pertencentes ao espaço vetorial V, da onde a transformação linear sai, tá? Multiplico eles por dois números reais, tá certo? Então a transformação linear vai ter essa propriedade aqui, ó. A transformação linear de uma soma de um vetor mais outro vetor multiplicado por uma constante, ou seja, de uma combinação linear entre esses dois vetores aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser alfa TV1 mais um beta TV2. Então, basicamente, o que você vai fazer, você vai poder abrir essa transformação aqui, tá? Então, uma transformação linear, ela é uma soma do primeiro vetor, da transformação aplicada do primeiro vetor, mais um beta vezes aplicado do segundo vetor, tá certo? Bom, com exemplos vai ficar mais fácil como isso aparece aí. Mas antes de eu dar um exemplo, eu vou fazer um comentário que eu vejo muito na resolução de prova, não só de álgebra linear, mas de cálculo também. Olha, lá na matéria de função de uma variável, deixa eu colocar aqui, depois eu deleto. Em algum momento, por exemplo, apareceu o cosseno de 2x. O que o aluno queria fazer aqui? Muita gente faz isso aqui, ó. Tira o 2 para fora e escreve 2 cosseno x. Eu posso fazer isso? Não. Por que eu não posso fazer isso? Porque a função cosseno não é linear. Tirar o número que multiplica x de dentro de uma função só é permitido para funções lineares, tá? Um exemplo de função linear é a reta. Olha, essa aqui, ó. A2x. Essa sim, eu posso escrever ela como 2ax. Por quê? Porque o número 2 ele pode sair para fora aqui, tá? Então, a reta é uma função, a equação f de x igual a vx é uma função linear. Se você pegar no lugar de x e colocar 2x, vai ficar o quê? Vai ficar a vezes 2x, ou seja, 2a vezes x, não é isso? Põe o 2 para lá. O que é a vezes x? A vezes x é f de x por definição. Então, isso aqui é 2f de x. Você está vendo o que está acontecendo para essa função aqui? Ela está tendo a propriedade que f de 2x é igual a 2f de x. Então, basicamente, o que você está fazendo, você está tirando o número do lado de dentro. Isso só dá certo se a função sua for linear. Não vale para o cosseno, não vale para o seno, tá? Não dá para fazer isso, não dá. A transformação linear, ela é o quê? Ela basicamente ela é uma extensão da função linear, tá? Ela estende a função linear, que é a reta, né, passando pela origem. Essa aqui é uma reta passando pela origem. E isso aqui só dá certo para a reta passando pela origem também, porque, por exemplo, se você tivesse essa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. Imagina que fosse essa aqui. O que seria f de 2x? F de 2x seria o quê? Vamos pôr um f de 3x para não ficar igual 2 lá. Ó. F de 3x. Ficaria o quê? Ficaria assim, né? Ficaria 2, no lugar de x eu colocaria 3x mais 1. Daria o que aqui? Daria 3 vezes 2x mais 1. Isso aqui eu não posso escrever como 3 vezes f de x. Por que eu não posso escrever isso como 3 vezes f de x? Porque quem seria f de x? F de x é 2x mais 1. Olha lá para você ver. Então, isso aqui daria 6x mais 3. Isso aqui é diferente disso aqui, tá certo? Por quê?
Porque essa função aqui, apesar de ser linear, ela tem esse número aqui. Esse número é grau zero. Para ser linear, ela obrigatoriamente não pode ter elemento constante, tá? Então, o conceito de transformação linear, ela estende esse conceito de reta. A única função que tem essa propriedade de uma variável, ó, f de ax é igual a f de x, para qualquer que seja o a, é a reta passando pela origem, tá? Seno não dá certo, seno de ax não é igual a, ó, seno de ax não é igual a seno x. O cosseno não dá certo, só dá certo para a função que é a reta passando pela origem. Então, o conceito de transformação linear, ele basicamente, o que ele faz? Ele está estendendo este conceito da reta passando pela origem. Uma reta passando pela origem tem essa propriedade aqui, ó. Quer ver? Ó? Vou pegar e dar um exemplo para vocês. Pega uma reta passando pela origem. Como é que é a equação da reta passando pela origem? De modo genérico, ela é assim, ó. AX. Aí eu vou pegar um x1, dois vetores, porque essa função ela faz o quê? Ela vai de R em R, ó. Uma reta, função lá de função de uma variável, a gente só trabalha com funções assim, que ela sai de um conjunto real, vai para o outro conjunto real, tá? Então, como é que é um vetor aqui pertencente ao conjunto dos reais? Lembra, a transformação linear, ela sai de um espaço vetorial e vai para o outro. O conjunto dos reais é espaço vetorial? É. Como é que é um vetor dentro do conjunto dos reais? É um número, tá? Então, vou pegar dois vetores aqui dentro. Vai ser um x1 e um x2. Vai ficar um f. Vou pegar dois números agora. Então, vai ficar um alfa e um beta. Então, vai ficar um alfa x1 mais um beta x2. Tá certo? Olha lá o que vai acontecer. Então, vai ficar igual a... Deixa eu salvar aqui antes que ele reclame, porque ele está reclamando que eu não salvei. Tá? Então, como é que vai ficar a conta aí? Eu estou salvando aqui, eu já continuo o cálculo. Então, como é que vai ficar a conta? Vai ficar assim, ó. Vai ficar A. No lugar do x, a gente coloca todo mundo que está aqui, tá? Então, é a alfa x1 mais b x2. Então, eu escrevo isso aqui assim, ó. Tiro o a para fora, então é alfa a x1 mais b a x2, não é isso? Ó? Porque eu posso fazer distributivo aqui. Então, vai ficar a alfa x1. Eu posso escrever esse primeiro termo assim. Isso aqui é conveniente para mim. Eu posso escrever esse segundo termo assim, ó. Pego o beta a x2. Então, aqui vai ficar alfa. Quem é a x1? O f de x não é igual a A vezes x? Então, o AX1 é o f de x1. Se você colocar o x1 aqui, vai ficar o f de x1 é AX1. Então, aqui é o f de x1 mais beta. Quem que é AX2? Então, se eu for colocar no lugar do x, colocar x2, vai ficar AX2. Então, é f x2. Você está vendo qual propriedade que essa função está tendo? É a propriedade da definição de transformação linear. Então, para a reta passando pela origem, isso é verdade. Então, o conceito de transformação linear, ela estende esse conceito de reta. Tá? Vamos verificar que cada uma dessas transformações aqui são lineares? Ó, eu vou fazer o primeiro aqui. Tá? Então, vamos lá. Em geral, a conta fica relativamente grande. Mas depois que eu mostrar para vocês como é que a gente pode identificar a transformação linear, de uma forma bem simples, não vou precisar fazer conta mais, basta eu olhar a transformação e eu já consigo ver que ela é linear. Mas por enquanto aqui eu vou ter que usar a definição. Como é que é a definição? A definição eu vou pegar dois vetores, um vetor V1 pertencente a R2. Ó, essa transformação linear, ela está indo de onde até onde? Ela pega o x e o y, então ele está saindo de R2, porque para a gente identificar a transformação linear, a gente tem que saber de onde ela sai.
Então ela está pegando esse vetor com duas coordenadas aqui, né? Coordenada XY, então ela está saindo de R2 e está indo para onde, hein? Quantas coordenadas eu tenho? 1, 2, 3. Então essa transformação linear vai de R2 para R3. Então ela sai de R2 e vai para R3. Como é que é um vetor pertencente ao espaço da onde ela sai? Porque para definição de transformação linear, ela vai de um espaço vetorial V para um espaço vetorial W. E eu vou pegar dois vetores da onde ela sai, vou aplicar sobre ela e eu vou poder escrever desse jeito aqui. Então eu vou pegar dois vetores aqui em R2. Então eu vou pegar um vetor V1, que é um x1, y1, e um vetor V2, que é um x2, y2. Tá certo? E vou pegar A e B números reais. Então vou pegar a transformação linear. Ó. A transformação linear do vetor A, V1, mais B, V2. Quem ele vai ser? Vai ficar assim, né? Vamos fazer a conta ali dentro, ó. Vai ser a transformação. O AV1 vai ficar o quê? A vezes x1, y1. Por enquanto eu estou fazendo a conta, não estou aplicando ainda a transformação linear. O que eu estou fazendo? Eu estou ajeitando o vetor. Por quê? O que essa transformação linear ela faz? Ó, ela pega um vetor da forma xy e pega a primeira coordenada, que é x, faz a conta desse jeito que está aqui, tá? Então, este vetor aqui, que é uma soma entre dois vetores, eu tenho que escrever como um só. Então, primeiro eu faço a conta dentro da transformação linear e depois eu utilizo os números que eu obtenho para jogar aqui na fórmula, tá? Então, vai ficar A, B, x2, y2. Isso aqui vai ficar o quê? T, né? Então, vai ficar A, x1 mais B, x2. Então, vai ficar A, x1 mais B, x2 na primeira coordenada. E o outro vai ficar A, y1 mais B, y2 na segunda coordenada. Então, eu vou até apagar o de baixo aqui, depois eu escrevo de novo, vou pôr mais ele mais para baixo aqui. Bom, então vai ficar o quê? Vai ficar, ó, o T de AX1 mais BX2, AY1 mais BY2, correto? O que a transformação linear ela faz? Ó, ela pega o vetor x, que é a primeira coordenada, e faz a conta desse jeito. Então, como é que vai ficar grande a conta? Vai ficar o quê? No lugar do x eu vou pôr tudo isso aqui, né? Então vai ficar AX1 mais BX2. No lugar do y eu vou colocar tudo isso aqui. Mais AY1 mais BY2. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse segundo aqui. Então vai ficar, no lugar do x eu coloco tudo isso aqui. Então AX1 mais BX2. No lugar do y menos, né? AY1 mais BY2. E na terceira coordenada, nem cabe aqui. Vai ficar, continuando aqui, né? 2, no lugar do x eu coloco A x1 mais bx2. No lugar do y eu coloco tudo que está ali. Olha que tamanho que ficou o negócio aí, tá? Então, o igual continua aqui, vamos lá. Como é que eu ajeito essa expressão aqui para eu chegar ao que eu quero? Olha, eu vou juntar o 1 com 1 e o 2 com 2, tá bem? Eu vou escrever assim, ó. Então, 1 com 1. Então, vai ficar assim, ó. O A, x1 mais y1. Tá vendo que dá para eu tirar uma evidência, porque o A está nos dois? Mais B com B, né? B, x2, y2. Tá? Então, isso aqui só na primeira coordenada. Vou fazer a mesma coisa agora na segunda, ó. Sempre vai dar se for linear. Esse caso é linear, tá? Quando não der, é porque não é linear. Então, esse aqui vai ficar o quê? Esse com esse aqui, ó. Então, vai ficar A x1 menos y1 mais B x2 menos y2.
E na última vai ficar A, ó, esse com esse aqui, ó, vai ficar A vezes 2x1 mais 3y1 mais B 2x2 mais 3y2. Tá bem? Como é que eu posso escrever isso aqui? Eu não posso abrir este vetor aqui? Posso, porque isso aqui é um vetor. Então, eu posso reescrever esse vetor desse jeito aqui, ó, como A x1 mais y1. Vou pegar só os uns agora. Tá vendo que os uns todos têm A? Então, eu vou colocar o A do lado de fora, ó. Então, vai ficar A x1 y1, o outro x1 menos y1 e o outro 2x1 mais 3y1. Mais, agora que tem o B, né? O B vai ficar x2, y2, mais y2 na primeira coordenada. O próximo é x2 menos y2. E o outro, 2x2 mais 3y2. Olha aí para ver se você concorda com o que eu escrevi. Então, o que eu fiz basicamente aí para poder fazer o cálculo? Eu peguei, né? Separei todo mundo que multiplica A. Então, quem multiplica A aqui na primeira coordenada é o x1, y1. Na segunda coordenada é o x1 menos y1. Na terceira coordenada, 2x1 mais 3y1. Quem multiplica B? O B vai ficar x2, y2. x2 menos y2, 2x2 mais 3y2. Se você ajuntar esses dois vetores, obviamente você chega no que está anterior. Mas por que eu fiz desse jeito? Aqui vai ficar A. Quem é isso aqui? Olha para a definição da transformação linear. Olha. Transformação linear é o quê? X mais y, ó. x1, y1, x menos y, x1 menos y1, 2x mais 3y. 2x1 mais 3y1. Então, isso aqui é o quê? É t de x1, y1. Isso aqui é o quê? Usando o mesmo argumento, só mudou o índice, porque os números são exatamente iguais. Isso é t de x2, y2. Tá vendo? Então, eu tenho essa transformação linear, porque eu consegui escrever isso deste jeito aqui. Basicamente, o que eu consegui fazer foi escrever A aplicado no primeiro vetor, mais B aplicado no segundo vetor. Tá? Por que foi possível isso? Antes de eu fazer o próximo exemplo eu não vou fazer abrindo, eu vou só fazer um comentário. Por que foi possível fazer isso? Olha como é que estão cada um dos termos aqui em cada uma das coordenadas. Olha, na primeira coordenada aparece x, y, eles estão de modo linear, não tem quadrado nenhum deles, não tem cosseno, não tem seno, não tem nada. Estão de modo linear. Na segunda, também estão de modo linear. Na terceira, também estão de modo linear. Não tem um número sozinho, nenhum deles. Por exemplo, se tivesse um mais um aqui, estragaria a brincadeira? Estragaria. Por quê? Porque o conceito de transformação linear, ele estende o conceito de reta passando pela origem. Então, não pode ter sozinho um número, como se você tiver uma reta, uma reta desse jeito aqui, né? 2x mais 1, ela não passa pela origem, ela passa no ponto 1. Então, para ser linear, tem que ter essa carinha aqui. Cada um das incógnitas aqui, elas têm que aparecer de modo linear. Pode ter um número multiplicando, o número não tem problema multiplicando, mas não pode ter, por exemplo, quadrado, ou seno ou cosseno. Por exemplo, esta aqui. Isto aqui pode ser transformação linear de jeito nenhum. Por que não pode ser transformação linear? Olha aqui. Olha o coeficiente do x aqui. Se tiver um que for o quadrado, já estraga a brincadeira, tá? Então, isso aqui não pode ser linear.
pois temos x². Mas isso vem da definição? Não, isso vem da observação. Para você verificar realmente que ele não é linear, você tem que mostrar que isso aqui não é satisfeito. Tá certo? Se a gente mostrar que isso não é satisfeito, a gente verifica que não é linear. Como é que a gente mostra que isso não é satisfeito? Para mostrar que não é satisfeito, a gente basta... deixa eu deletar essa página aqui e colocar uma nova. Então, eu vou fazer só um comentário aqui, eu já termino a aula, tá? Ó, como é que a gente mostra que uma transformação não é uma transformação linear? No caso da transformação não ser linear, basta você mostrar um exemplo. Então, eu vou pegar um vetor aqui, ó. Então, vou pegar o vetor 1, 0, 0 e o vetor 2, 0, 0. E vou mostrar que se eu pegar, por exemplo, o t de 1, 0, 0 mais 2 de 0, 0, 0, isso aqui vai ser diferente do t1, 0, 0 mais t2, 0, 0. Se fosse linear, isso aqui seria uma igualdade, tá? Eu vou mostrar que isso aqui não é igual, tá certo? Para mostrar que é transformação linear, você efetivamente teria que provar a definição. Para mostrar que não é, basta mostrar um exemplo. Então, mostrar que não é sempre é mais fácil, tá? Quem que é t de 1, 2, 2? Então, somando aqui fica 2, desculpe, 1 mais 1 dá 3, 0, 0. Quem seria o t de 3, 0, 0? Jogando na forma seria assim, né? No lugar do x a gente coloca o 3, então vai ficar 3 ao quadrado, mais, no lugar do y a gente coloca 0, no lugar do z coloca 0, então vai dar 0. No lugar do x a gente coloca 3, no lugar do y 0, no lugar do z 0, então isso aqui vai ficar 9, 3. Quanto que é o t de 1? Então, o que ele faz? Ó, ele pega a primeira coordenada, que é x, então ele leva ela ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado, mais 0, 0. Aqui vai ficar 1 menos 0, 0. Então, vai ficar 1, 1. E o t de 2, 0, 0 vai dar o quê? Jogando na fórmula lá, né? No lugar do x, a gente coloca a coordenada, que é 2 ao quadrado, mais o y é 0 e o z é 0, então vou colocar 0. Aqui vai ficar 2, né? Menos 0. Vai ficar o quê? 4 e 2. Quem é t de 1, 0, 0 mais t de 2, 0, 0? Vai dar quanto? Vai dar 1, 1 mais 4, 2, que vai dar o quê? 5, 3. Isso aqui, ó, é diferente de 9, 3, tá certo? Por que eu sabia que ia acontecer isso? Porque o x está aparecendo de modo não linear. Aí você se pergunta, professor, por que você chutou esses dois valores aqui e colocando o 0, 0 no y e no z? Perceba o seguinte, quando você quer mostrar um exemplo de que não é linear, então você quer dar um exemplo, né, de que que a sua transformação não é linear, a primeira coisa que você faz é a observação. Então você observa e já fala, opa, isso aqui não é linear. Mas aonde que está falhando a linearidade? É na variável x. As outras são lineares, né? Então, como o x está falhando a linearidade, eu quero dar um exemplo, eu vou dar o exemplo mais simples que tenha x. Qual é o exemplo mais simples que tenha x? Este aqui, tá? Então, eu peguei o quê? Eu peguei o vetor 1, 0, 0, aqui contém o x diferente de 0, o resto é 0. Aqui o x diferente de 0 e o resto é 0. É claro que se eu tivesse dado, por exemplo, 0, 2, 5
e 0, menos 3, 4, aí eu não conseguiria mostrar que, que ela não vai ser linear. Porque em y e z a variável é linear, ela só não é linear em x. E se ela não for linear em uma variável, ela já não é linear. Então, neste exemplo, eu escolhi a dedo os dois vetores que eu conseguiria mostrar que a minha transformação não é linear. Tá certo? Bom, então eu termino a aula aqui